Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Net Futebol. Aqui você terá todas as notícias do futebol brasileiro, futebol internacional, diretamente a você. Hoje a gente vai falar sobre a questão de, inclusive, a rodada europeia e brasileira começou ontem com a primeira semifinal da Sul-Americana, o Corinthians empatando um jogo bem polêmico em casa contra o Fortaleza 1-1. Tem a situação aí do Tite desembarcando aqui no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo para a temporada de 2024. Tem jogador do Flamengo despertando interesse de outros clubes. Tem a situação aí do Neymar delicada na sua parte pessoal, atrapalhando a sua parte profissional. E tem hoje mais um jogo, principalmente um jogo decisivo pela semifinal da Libertadores entre Fluminense e Internacional. A gente vai falar isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação para você assistir esse vídeo do início até o fim. E antes da gente começar a falar sobre isso, agradecer a todas as pessoas que assistiram o último vídeo. Muito obrigado, tá? Não deixe de dar aquele like, o like ajuda aí muito, principalmente na questão do engajamento, para que mais pessoas possam assistir, possam ver as notícias que nós iremos trazer até aqui. E principalmente eu gostaria de ouvir a sua opinião, deixar o seu comentário para mim te responder com o maior prazer. Vamos lá, vamos falar sobre a questão aí do jogo de ontem. Corinthians e Fortaleza se enfrentaram na Arena Corinthians pela primeira semifinal da Sul-Americana, aonde no outro confronto terá LDU e Defensa e Justiça, que será também feito hoje às 7 horas da noite. Um jogo bem polêmico que no primeiro tempo foi o melhor de todos. O Fortaleza saiu na frente com a cobrança de escanteio, José Wellison cabeceou e o Cássio não conseguiu fazer a defesa. Foi no primeiro momento o juiz anulou o gol, alegando que poderia ter sido falta no Fábio Santos, mas aí depois daquele processo todo do VAR, aquela demora toda, mais de 5 minutos para verificar o lance, o juiz foi chamado para o VAR para poder ver o lance e validou o gol, o Fortaleza saindo na frente. O Corinthians continuou amassando o Fortaleza e principalmente pelo fato do Corinthians jogar em casa, ele precisava de um resultado melhor. E não deu outra, num contra-ataque, o Renato Augusto deu uma grande assistência para o Yuri Alberto e conseguiu jogar no contrapé do João Ricardo, goleiro do Fortaleza, empatando o jogo ainda no primeiro tempo. E aí depois o Corinthians conseguiu ter o controle do jogo, mas o Fortaleza, com um time bom, comandado pelo treinador Vojvoda, conseguiu ter aquele controle de jogo, pelo menos anular as peças do Corinthians. E aí no primeiro tempo acabou 1-1. No segundo tempo foi um jogo de muitas polêmicas, inclusive teve um lance do Marinho, onde ele dribla o Fábio Santos dá um carrinho imprudente dentro da área. É um lance a se questionar, pode ter acontecido pênalti ou pode não. O mais engraçado é que o VAR não se meteu, não intrometeu a questão aí desse lance e principalmente o juiz, que estava bem perto ali, não fez absolutamente nada. Não sei se foi uma arbitragem caseira, pelo fato do Corinthians estar jogando em casa, prejudicou o Fortaleza ou favoreceu o Corinthians, mas a arbitragem, mesmo sendo brasileira ou sul-americana, é lamentável porque ela é fraca demais. Então, o jogo de volta será terça-feira que vem no Castelão, com o Fortaleza agora jogando em casa, e o Fortaleza só precisa de 1-0 para poder chegar à final da Sul-Americana. O Corinthians, jogando fora de casa, vai ter que jogar um pouco melhor para tentar o resultado, principalmente com o Luxemburgo balançando na sua condição de treinador. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana. Vamos falar aí sobre a questão do Neymar. A sua vida pessoal acaba atrapalhando a sua vida profissional. Neymar, com suas festinhas particulares lá na Arábia, inclusive hoje ele tinha, na verdade, um compromisso
com a mãe da sua filha que vai nascer, a Mavier, a Bruna Biancardi. Então o Neymar aprontando na Arábia, fazendo algumas festas, inclusive com mulheres. E aí isso deixou a mãe da sua filha, a Bruna, muito decepcionada. Isso aí virou uma repercussão muito grande. Além disso, falando da vida pessoal do Neymar, existe a vida profissional. O Al Hilal existe um grande turbulento nos bastidores em relação Neymar versus técnico Jorge Jesus. No entanto, que essa semana, pelo Campeonato Árabe, Neymar vai ser relacionado novamente após ele não ter sido relacionado no último jogo, que foi da Copa do Rei Saudita. E aí se coloca-se a expectativa que, se não houver um resultado positivo e principalmente um desempenho da equipe, o Jorge Jesus pode ser desligado de comandar o técnico do Al Hilal. Muito também por essa briga, por esse racha com o Neymar, que é a principal estrela do Sheik que comprou ele para esse campeonato, e principalmente sendo dono do Al Hilal, ele não está muito satisfeito com o desempenho da equipe que o Jorge Jesus vem comandando. Então, sexta-feira, com um jogo pelo Campeonato Saudita, podemos ver se realmente, com o resultado negativo, o Jorge Jesus pode se desligar da equipe saudita. E aí, sinceramente, não sei para onde o Jorge Jesus vai, até porque o nosso próximo assunto poderia se colocar muito ventilado a ele nesse clube, mas a situação já está sendo desenhada para outra situação. Vamos lá, vamos falar agora do Flamengo. O Tite será o novo técnico do Flamengo por uma temporada, a temporada de 2024. Mas ele irá comandar o Flamengo a partir desse mês de outubro. A diretoria do Flamengo deixou ele bem à vontade em relação a isso. Só que existem dois contrapontos para esse acerto ter acontecido agora. Primeiro, porque o Tite aceitou por causa do Flamengo, por causa de ser um clube grande de massa. E segundo, por ter respaldo da diretoria em relação a fazer uma limpa no elenco. Inclusive, fazendo a limpa nesse elenco, o Tite teria carta branca para poder analisar o elenco do Flamengo nesses 2 meses, nesse final de temporada, e aí sim, na virada da temporada desse ano para o ano que vem, ele poder colocar na mesa dos diretores, do Marcos Braz, do Landim, jogadores que ele não quer contar para a próxima temporada. Então não é porque o Tite convocou mais de 10 jogadores do Flamengo que ele vai manter esse elenco. Isso ficou bem claro na negociação entre Landim e Tite, que o Tite irá fazer essa reformulação como lá atrás ele fez no Corinthians. Muitos jogadores a se questionar, como Gabriel Barbosa, como Everton Ribeiro, como Davi Luiz, em relação ao tempo de contrato. E aí a gente vai falar agora sobre a questão dos jogadores que estão sendo especulados. Só para finalizar em relação ao Tite, o Tite desembarcou de ontem para hoje no Rio de Janeiro, ele já está no Rio de Janeiro, ele vai acertar todos os detalhes burocráticos com a diretoria do Flamengo hoje para ser anunciado oficialmente, e aí sim, anunciado oficialmente, o Flamengo pode demitir oficialmente o Jorge Sampaoli, porque ele já está demitido, mas como o Flamengo não tinha acertado com o novo treinador, preferiu manter de stand-by o Jorge Sampaoli, até porque o Flamengo quer parcelar a multa do Sampaoli, e o Sampaoli quer que essa multa seja paga à vista. 2,5 milhões de euros, que seria a multa do Sampaoli. Então tá nesse embate, mas possivelmente pelo fato de o Flamengo acertar a vinda, o acerto com o Tite, deve pagar essa multa à vista para se livrar do Sampaoli.
Então tá tudo bem desenhado. O Tite vai ganhar na casa de acima de R$ 1 milhão nos seus vencimentos. Vai ter esse trabalho de fazer a limpa nesse elenco do Flamengo. E aí agora a gente vai falar sobre a questão das negociações. Dois clubes tricolores têm interesse em dois jogadores diferentes do Flamengo. Inclusive, a gente lançou ontem no nosso vídeo Shorts em relação a esses dois jogadores. Um é o Thiago Maia. O São Paulo tem um interesse enorme no Thiago Maia. E principalmente tendo um interesse enorme, principalmente por ser um pedido especial do Dorival. Dorival trabalhou com o Thiago Maia no ano passado no Flamengo, gosta do jogador, gosta de como ele atua dentro de campo e é uma carência, principalmente hoje no São Paulo, aquela função de primeiro volante, até porque tem ali o Pablo Maia, tem outros jogadores jovens, o Jonathan Mendes, que não se firmou na temporada. Então, o Dorival pediu a contratação do Thiago Maia. O Flamengo, acredito que não irá se opor em liberar o jogador, até porque não quer fazer mais parte com o Thiago Maia. Agora precisa saber da negociação entre ambas as partes e principalmente saber se o Thiago Maia tem um interesse de trocar o Rio pelo São Paulo em relação a essa escolha. Vai ser talvez uma boa contratação para o São Paulo e talvez ele saindo do Flamengo, talvez o torcedor não irá sentir muita falta desse jogador. Agora a gente vai falar do outro jogador que tem interesse de outro tricolor. É isso mesmo. O Fluminense daqui do Rio de Janeiro demonstra e tenta a contratação de Everton Ribeiro para a temporada de 2024. O contrato do Everton Ribeiro vai até o final desse ano. Então ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Só que o Everton Ribeiro, ele primeiro dá prioridade ao Flamengo. Só que o Flamengo não quer pagar o que hoje o Everton Ribeiro ganha, que é acima dos R$900 mil. E principalmente, o Flamengo quer propor 1 ano de contrato para Everton Ribeiro. E aí o Fluminense entra na manga, entra na negociação, oferecendo 2 anos de contrato e acima desse valor desse vencimento. Acredito que o Everton Ribeiro vai aguardar essa mudança de treinador para saber se o Tite tem um interesse nele para a próxima temporada. Se eventualmente ele tiver um interesse, por mais que ele já esteja ali adaptado ao elenco, ao ambiente, possa ser que ele aceite as condições que a diretoria do Flamengo vai propor a ele. Mas também não duvide de ele acertar com o Fluminense, principalmente por conta da questão do elenco, para a questão da competitividade e principalmente hoje tem uma grande conquista, principalmente um grande chamariz em relação à questão do Fluminense, que hoje o técnico do Fluminense é o técnico da seleção brasileira. Então pode ajudar e muito o Everton Ribeiro, principalmente no seu estilo de jogo e possivelmente voltar à seleção brasileira. Então, essas são as notícias de hoje do canal Net Futebol. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui no nosso vídeo até o fim. Muito obrigado a todos. Qualquer novidade estaremos dando notícias a vocês. E gostaria que vocês ficassem ligadinhos nas nossas transmissões hoje, que teremos aí Campeonato Italiano, teremos o jogo adiado do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Coritiba, teremos aí em relação a outros jogos e principalmente um jogo aí da Copa da Liga Inglesa, Newcastle e Manchester City, às 4 horas da tarde. E às 9h30, Fluminense Internacional. Primeira semifinal da Copa Libertadores da América aqui no canal Net Futebol. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário e caso queira contribuir com o nosso canal, seja membro, você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho, principalmente ajudando financeiramente, é lógico, que caso você possa ajudar. Muito obrigado a todos, uma ótima quarta-feira para todos vocês, tamo junto e compartilhe
Divulgue esse vídeo, divulgue o nosso canal NetFootball para mais pessoas, para atingirmos a 2K até a virada do ano, até o início de outubro. Tamo junto, um grande abraço para todos vocês.